em todos os nossos trabalhos, a gente tem sempre o Evangelho. E através do Evangelho, a gente também se fortalece, alimenta o nosso espírito. Hoje a gente tem uma convidada especial que todo mundo está aqui com a gente, conhece. Na última hora eu falei, Patrícia, você hoje vai estar com a gente fazendo Evangelho. E ela disse, sem problema, Pai Elias, estou preparadíssima. E aqui ela está como boa cabocla. Salve, vamos para o Evangelho. Eu te convido a você se concentrar e estar nessa sintonia com a gente. Arara, para quem entrou depois, meu nome é Patrícia e fui convidada na última hora, né, para fazer o Evangelho hoje. E para iniciar, eu vou falar um pouquinho, né, do que é essa experiência, às vezes, que a gente quer se preparar, que a gente quer ter um tempo, ou a gente quer ter o controle, e nem sempre é como a gente quer. E às vezes a gente tem aquele momento tão rápido de dizer sim ou não, será que vai dar? E dá. A leitura que eu vou fazer, abri ela aqui, aleatoriamente, e aí eu já li de primeira, eu já fiquei um pouco preocupada, por conta da dificuldade, né, da interpretação. Mas abri de novo e praticamente caiu quase na mesma sequência. E aí você tem um entendimento que é para ser feita essa leitura, não só para mim, mas para todos aqueles que vão ouvir e tirar a sua própria interpretação. Nesse momento eu peço a licença, a corrente do Evangelho, de luz e sabedoria do nosso templo, pedir para que nós possamos entrar nessa sintonia da leitura do Evangelho, da palavra que nos toca e que nos faz refletir. A passagem escolhida foi Atos dos Apóstolos, 26, dos versículos 24 até o 29, ocasião do testemunho. Paulo estava assim falando em sua defesa, quando Festo interrompeu em alta voz. Você está ficando louco, Paulo? Todo esse seu saber o está levando à loucura. Mas Paulo respondeu, não estou ficando louco, excelentíssimo Festo, mas estou falando palavras verdadeiras e sensatas. O próprio rei, a quem estou me dirigindo com toda a coragem, certamente está a par dessas coisas. Acredito que nada disso lhe é desconhecido, porque essas coisas não aconteceram num lugar distante. Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que acredita. Então Agripa disse a Paulo, ainda um pouco, e você vai me convencer a tornar-me cristão. Paulo respondeu, ainda um pouco ou ainda muito? Tomara que Deus fizesse, não somente o Senhor, mas todos os que me escutam hoje, torna-se como eu, mas sem essas correntes. Diante dessa passagem, num primeiro momento eu fiquei em dúvida o que seria a interpretação, qual seria meu entendimento e o que eu poderia estar passando hoje. Mas como o Evangelho, nós hoje sabemos que ele deve ser vivido e praticado no nosso dia a dia, e ele tem um tema, né, da ocasião do testemunho, nada mais é que o meu próprio testemunho no dia de hoje. Esse Evangelho, hoje, na energia de caboclos, ele veio representar
exatamente o que um caboclo, seja ele quando vem em terra, seja aqueles que hoje são, né, os índios, que têm a sua cultura, que têm a sua vivência do modo deles, e com todas as perseguições, julgamentos, com todas as coisas que passam, e aqui no Evangelho ele fala das correntes, a gente percebe que no nosso dia a dia, nós também vivemos isso. Não são só eles. Somos nós que vivemos ainda presos a correntes. E quando nós somos colocados diante de desafios, nosso primeiro ato é sempre recuar. Medo. A gente não quer adentrar, a gente não quer passar pela situação, pela responsabilidade. É mais fácil se acomodar. E quando a gente está diante de um caboclo, a primeira vez que eu passei com caboclo foi justamente nesse espaço, faz alguns anos. Eu tenho muito tempo de casa. E eu assistia, e ficava aguardando o Evangelho, ficava esperando para ser atendida, ouvindo apenas o brado dos caboclos, eles chegando. E isso me causava medo. E eu ficava perguntando e me preocupando com quem eu ia passar. Será que aquele que gritou, aquele que bateu o pé? Como que seria? E a gente fica criando essas ilusões, criando essa ansiedade tão desnecessária. E aí quando eu adentrava esse salão numa forte energia, e muitas vezes eu não estava muito bem, eu estava precisando de um amparo. E quando eu chegava aqui, achava que isso aqui era tão grande, e era esse espaço, que é grande hoje, mas parecia muito maior. E você se sentia dentro de uma mata. E aqui você recebia a energia necessária. Porque quando você saía daqui, você saía de cabeça erguida. Você saía com a força de dar o seu testemunho. E você ia passando adiante, falando do caboclo que você passou, do lugar que você veio, mas principalmente a gente praticava e falava da nossa fé. E essa passagem do Evangelho, ela me chamou a atenção, na qual, quando ele é chamado de louco, quem de nós não é chamado de louco? Quando você quer passar algo, quando você quer ajudar, quando você pratica a sua religião, a sua fé, ou quando você apenas é você, na sua autenticidade. Nós vamos, muitas vezes, contrariar a opinião alheia, o nosso testemunho não vai ser ouvido. E essa passagem, ela me fez refletir que será que eu preciso tanto falar? Será que eu preciso impor às pessoas? Será que eu preciso provar algo? Ou basta eu ser? Basta eu aceitar aquilo que eu vim fazer? Qual é a minha função? Qual é a minha missão? Qual é o meu entendimento de vida? E aí, voltando ao caboclo, que eu acho que é uma das linhas mais fortes, e ela é tão simples, ela traz uma humildade. E aí eu fico me perguntando, precisa tanto para você praticar a sua fé? Você precisa dar o seu testemunho para quem e de que forma? E aí é como eu dou o meu testemunho hoje, apenas agindo, apenas praticando, apenas aceitando aquilo que foi te colocado. Não é um ato heróico, não é você ter o seu ego exacerbado, mas apenas você ser quem você é. Porque quando você passa numa energia de caboclo, você se sente um caboclo, você se sente um guerreiro forte, com o que você tem, com o que você é. Você pode enfrentar o problema que for, mas você sabe que você vai enfrentar, você vai passar. Pode não ter o resultado, pode não ter a vitória, mas você pelo menos teve a tentativa. Dê o seu testemunho, mantenha a sua fé, mas principalmente na sua ação. Porque um caboclo, muitas vezes, no silêncio, ele passa a mensagem dele, sem precisar abrir a boca. Hoje, eu poderia ter feito esse evangelho no silêncio. Fiz a minha parte, o meu testemunho, espero ter passado a mensagem. E eu encerro com um minuto de silêncio para que nós possamos ouvir aquilo que a espiritualidade determina. Arara.